Olá! Bora conversar sobre uma metáfora super simples, mas que ajuda a entender um dos maiores desafios da vida, sabe? Aquela sensação de que a gente está tentando montar um quebra-cabeça gigante, mas sem ter a imagem da caixa para guiar. Vamos descobrir juntos um jeito de encontrar essa tampa da caixa e viver com muito mais clareza e propósito. Vamos direto ao ponto com essa pergunta. Pensa na cena. Centenas de peças espalhadas. Nenhuma imagem de referência, nenhum guia. Por onde é que se começa? Quais peças se conectam? É uma sensação bem familiar, não é mesmo? Pois é exatamente assim que a vida pode parecer às vezes. Decisão de carreira, família, grana, sonhos, tudo parece peça solta. E aí a gente tenta forçar um encaixe aqui e outro ali, correndo sem direção, e o resultado é quase sempre o mesmo. Frustração, ansiedade. É a vida montada no puro impulso. Mas e se existisse um design por trás de tudo? E se, no meio desse caos todo, existisse um plano maior? Essa passagem de Eclesiastes dá uma pista fundamental. Existe um tempo e um modo para cada peça se encaixar. Perfeitamente. A raiz dessa frustração toda, segundo a nossa análise, vem justamente daí, de viver sem a tampa da caixa. Sem a visão geral, sabe? Sem o quadro completo. Cada pequena decisão parece desconectada, gigante. É como operar totalmente no escuro. Agora, a boa notícia. E que notícia? Não fomos deixados por conta própria para adivinhar o caminho. A ideia central aqui é que a imagem completa foi fornecida. Existe um modelo para a gente seguir, uma imagem bem clara para nos guiar. Então, o que é essa tal tampa do quebra-cabeça? Bom, é a palavra de Deus. As Escrituras, como a gente vê em Daniel e Amós, mostram que Deus revela os seus planos, que Ele mostra o profundo e o escondido. A imagem completa está ali, nas suas promessas, que não falham. E aqui está o ponto mais importante de todos, o centro do quebra-cabeça. Aquela peça que junta tudo já está no lugar. Cristo Jesus é essa peça angular. Com Ele no centro, o resultado final é seguro e todas as outras peças da nossa história começam finalmente a fazer sentido. Certo. Então como a gente começa a entender essa imagem completa na prática? A fonte que a gente analisou destaca 3 verdades fundamentais. Elas funcionam como uns pilares, sabe? Para alinhar a nossa perspectiva e ajudar a montar as peças. Primeiro, a confiança de que Deus, de fato, revela o quadro geral. Segundo, a paciência para entender que existe um tempo certo para a visão se cumprir, o tempo dele, não o nosso. E terceiro, a certeza de que Cristo é a peça-chave que dá coerência a todo o resto. E o que é muito interessante aqui são esses 2 exemplos. Pensa só, Abraão tinha a promessa, a tampa, mas errou feio ao tentar apressar o tempo de Deus. O resultado? Dor e conflito. Já José, ele também tinha visão, mas o modo como ela se cumpriu foi totalmente inesperado. Poço, traição, prisão, ele confiou no processo e o resultado final foi a realização do plano de Deus. Isso mostra que ter a imagem não elimina a necessidade de confiar no tempo e no jeito do Criador. Ok, vamos sair da teoria e ir para a prática. Como a gente aplica essa sabedoria no dia a dia? A fonte nos dá um guia bem prático, quase um manual de instruções para montar a vida com mais paz e propósito. Eu acho genial como essa analogia continua de forma tão prática. Olha só, comece pelas bordas, ou seja, os princípios não negociáveis da fé que dão estrutura para tudo. Depois, agrupe as peças por cores, organize as áreas da vida. Sempre consulte o modelo, a escritura. Se uma peça não encaixa suavemente, não força. Para, ora. E talvez o mais libertador de tudo, se errou, desmonta essa parte com humildade e recomeça. A graça permite isso. Mas e aquelas decisões difíceis, hein? Aquelas peças que a gente simplesmente não sabe onde colocar. Para isso, tem um conjunto de perguntas de diagnóstico, um filtro mesmo, para ajudar a discernir o caminho certo. A primeira pergunta mais fundamental de todas é essa. A Escritura aprova. Antes de analisar sentimentos, circunstâncias ou a opinião dos outros, o ponto de partida inegociável é este. Essa decisão, essa atitude, esse caminho, está alinhado com os princípios claros da palavra de Deus? É o nosso primeiro e mais importante filtro. E esse versículo do Salmo 119 ilustra perfeitamente o porquê. A Escritura não é só um livro de histórias, ela é uma lâmpada para os nossos pés, iluminando o próximo passo. Se ela ilumina um caminho como sendo claramente errado, a resposta já foi dada. Se a Bíblia diz não, a discussão para quem quer seguir a Deus termina ali. Simples assim. A segunda pergunta nos lembra de uma coisa. A fé não foi feita para ser vivida de forma isolada. O conselho piedoso confirma:
Ou seja, o que pessoas sábias, maduras na fé, que nos conhecem e se importam de verdade dizem sobre essa decisão? A sabedoria da comunidade é um presente de Deus para nos proteger de nós mesmos. E Provérbios dá base para isso. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Buscar conselho não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de humildade e de inteligência. Ouvir pastores, mentores, irmãos de confiança pode iluminar pontos cegos que a nossa própria perspectiva às vezes simplesmente não consegue enxergar. E finalmente a terceira pergunta que testa a nossa paciência e confiança. As portas se abriram naturalmente, sem precisar de um jeitinho? Essa oportunidade surgiu como um fluxo da providência de Deus ou foi preciso forçar a barra, manipular situações, dar aquele famoso jeitinho brasileiro para que acontecesse? A promessa em Apocalipse é poderosa. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Portanto, se a gente sente a necessidade de forçar a fechadura, de empurrar com toda a força, talvez seja um grande sinal de alerta. É um convite para parar e reavaliar se aquela porta é mesmo para nós ou se estamos tentando entrar num lugar que não foi preparado. Isso tudo nos leva à grande conclusão. O ponto crucial é uma mudança de mentalidade. A nossa responsabilidade não é tentar adivinhar o futuro ou decifrar o plano de Deus por conta própria, como se fosse um enigma a ser resolvido. Não é isso. O nosso trabalho é simplesmente montar o quebra-cabeça, peça por peça, com as ferramentas que Ele nos deu, a sua palavra, a oração, a comunidade. A paz vem de confiar que o mestre do quebra-cabeça não só desenhou a imagem, como ele já a vê completa. A questão que fica é: será que estamos dispostos a confiar no processo e, acima de tudo, no designer?